Meus caros, vamos lá, né? Vamos retomar então o nosso curso. Desta feita, falando apenas e tão somente, né? Falando apenas e tão somente do incidente de desconsideração, né, meu povo? Então vamos lá, pessoal. Está aqui na lousa aquele esquema inicial ainda, mas agora nós vamos trabalhar apenas com um incidente de desconsideração, né? Que é a espécie de intervenção de terceiros, conforme nós já estudamos, tá? Então, vamos passar para um próximo slide, onde eu vou colocar as informações atinentes ao incidente de desconsideração. As informações que vocês têm que saber. Incidente de desconsideração. E o primeiro ponto aqui que nós temos que analisar é o seguinte: será que o incidente de desconsideração ele pode ser determinado de ofício pelo juiz? O juiz, analisando o processo, verificando a presença dos pressupostos para a decretação do incidente, pode decretá-los independentemente de requerimento de quem quer que seja? E a resposta aqui é não, pessoal. Não pode o juiz de ofício determinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, beleza? Então vem aqui comigo, por favor, porque o incidente de desconsideração, não esqueça, será será instaurado sempre a pedido da parte interessada, a pedido da parte interessada ou do Ministério Público quando intervir no processo, ou do MP. Mas note, nunca de ofício pelo juiz. Sempre há requerimento, a pedido da parte ou do Ministério Público. Fechou? Vem aqui comigo, porque existe outra regrinha importantíssima, é que o incidente de desconsideração é cabível, ele é cabível em todas as fases, em todas as fases do processo de conhecimento, do processo de conhecimento, conhecimento. Também no cumprimento de sentença, no cumprimento de sentença, que é a fase executiva do processo sincrético, conforme veremos, cumprimento de sentença, ou na execução de título executivo extrajudicial, executivo extrajudicial. Então veja que a possibilidade de cabimento do incidente de desconsideração é amplíssima, né? Muito ampla realmente. Então, pessoal, não esqueçam disso, porque esses dois pontos são muito perguntados. E aí, uma vez instaurado esse incidente, não esqueça, instaurado o incidente de desconsideração, o sócio
o sócio ou a pessoa jurídica, a PJ, né? A pessoa jurídica será citado, será citado para para apresentar apresentar resposta resposta e produzir provas no prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias. Instaura-se, portanto, dentro do incidente de desconsideração, uma fase postulatória, tá? Uma fase postulatória. E aí, meus caros, nós vamos para a fase de julgamento, né, desse incidente. Não esqueça que, na primeira instância, esse incidente de desconsideração nunca vai ser solucionado por sentença, né, meu? Quem vai solucionar na primeira instância é o juiz através de uma decisão interlocutória, tá? Então, quando se fala em julgamento, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, em outro slide, julgamento do incidente. Julgamento do incidente de desconsideração. Incidente de desconsideração. Quando se fala no julgamento, nós temos que determinar se esse incidente ele foi instaurado, tá? Foi instaurado na primeira instância ou em grau recursal. Então, não esqueça, se na instância originária, né? Na instância originária, rectius, o primeiro grau, a situação é uma. Se é na instância recursal, a situação é outra. Observem o seguinte: na instância originária, após a instrução, uma vez necessária, né? E aí, cuidado, quando o legislador processual fala que na primeira instância pode haver instrução, é quando houver necessidade de produção de prova oral, uma inquirição de testemunhas, uma perícia com os respectivos esclarecimentos do perito, tá? O depoimento das partes. Então, quando houver necessidade de produção de prova oral para se julgar o incidente, o juiz abre a instrução e depois passa ao julgamento. Não esqueça, então, que nessa situação, o juiz vai proferir uma decisão interlocutória. O julgamento vai ser através de uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória esta que desafia o recurso de agravo de instrumento. O recurso cabível é o agravo de instrumento, tá? Agora, se nós estivermos na instância recursal, a decisão do magistrado será uma decisão monocrática pelo próprio relator. Quem vai decidir o incidente é o relator do processo. Ele vai proferir uma decisão monocrática. E essa
decisão monocrática exarada pelo relator do processo é desafiada pelo recurso de agravo interno, tá? Agravo interno. Ótimo. Então, nós já sabemos as decisões que os magistrados podem utilizar para resolver, para solucionar o incidente de desconsideração e os respectivos recursos. Agora, por fim, cabe aqui uma observação importante, tá, pessoal? A observação final é a seguinte: se acolhido o pedido de desconsideração, o pedido de desconsideração, qualquer alienação ou oneração de bens, a alienação ou oneração de bens, a vida em fraude de execução, em fraude de execução, e daqui a pouco eu explico isso para vocês, execução, será ineficaz em relação ao requerente, em relação ao requerente. Em relação ao requerente. Portanto, é o seguinte, se você requereu a instalação do incidente de desconsideração e o juiz acolheu o teu pedido, qualquer alienação ou oneração dos bens, tanto da pessoa jurídica quanto do sócio, né, de forma fraudulenta, porque o processo já está em curso, é ineficaz perante a você que fez o requerimento e, portanto, você pode ir atrás desse bem onde ele esteja, tá? Em posse de qualquer pessoa, porque essa alienação, essa transferência é ineficaz perante você. E você pode se valer desse bem para reparar os seus prejuízos. Tranquilo? Com isso, nós terminamos todas as espécies de intervenção de terceiros provocadas. Nós falamos da denunciação da lide, do chamamento ao processo e do incidente de desconsideração nesta aula. Vamos para a última espécie de intervenção, que é o amicus curiae. Vem aqui comigo, pessoal. Vamos colocar só aqui com precisão o próximo ponto, que é o 7.6, né? Então vamos lá. Vamos para o próximo ponto, 7.6. Vamos falar do amicus curiae. Amicus curiae, que, como eu já tive a oportunidade para dizer para vocês, ele se escreve assim, amicus curiae, mas ele é conhecido como amicus curiae, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, amicus curiae é a única espécie de intervenção de terceiros que é chamada de mista. Lembre-se que nós vimos que na assistência, o assistido, que é o terceiro, ele requer o seu ingresso no feito voluntariamente. Já nas intervenções provocadas, eles não requerem ingresso no feito voluntariamente. Eles são convocados para ingressar no feito. O amicus curiae é chamado de intervenção mista pelo professor Cássio Scarpinella Bueno, porque é a única espécie em que o terceiro, que é o amicus curiae, pode tanto ser convocado para ingressar no feito, como ele pode simplesmente requerer o seu ingresso, tá? Então, o ingresso pode ser espontâneo, voluntário, como pode ser
convocado, pode ser provocado por outra pessoa. Daí o nome mista, né? Mistura das outras espécies assim. Beleza? Agora, lembre-se, pessoal, que em conformidade, né, com a Constituição Federal e a própria interpretação do STF, a fundamentação de uma decisão judicial é essencial para a sua validade, a validade da decisão. E é por essa razão que ela deve ser a mais completa possível. Essa é a sistemática do CPC. O objetivo do ingresso do amicus curiae é exatamente esse: é fomentar, é otimizar a decisão judicial, tornando-a a mais abrangente e fundamentada possível. Veja, quando o magistrado pega algum tema complexo da nossa sociedade para resolver, para solucionar, vocês acham que eles detêm todos os aspectos daquela matéria? Claro que não. Muitos desses aspectos faltam ao conhecimento do magistrado. Eu estou me lembrando aqui, quando o STF foi apreciar em um julgamento célebre, né, do Supremo, da possibilidade de aborto de feto anencéfalo, veja, não existe só uma questão jurídica aí, existe uma questão religiosa que tem que ser levada em consideração. Existe uma questão de saúde pública que tem que ser levada em consideração. Existe uma questão médica da própria mulher gestante, que tem que ser levada em consideração. Existe uma questão psicológica da mulher gestante de um feto anencefalo, que deve ser levada em consideração. E o magistrado possui todos esses conhecimentos? Claro que não. Daí a necessidade de ingressarem no feito essas pessoas para fomentar a decisão judicial, a fundamentação da decisão judicial. Fechou? Para isso que serve o amicus curiae. Cuidado que essa regulamentação do amicus curiae já existia no nosso ordenamento antes do CPC, tá? Mas era exclusividade das ações de controle abstrato de constitucionalidade, principalmente no âmbito do STF, beleza? O que o CPC fez foi estender a possibilidade de amicus curiae para qualquer processo e qualquer juízo, qualquer órgão jurisdicional do país. Isso foi o que fez o CPC de 2015. Agora, o amicus curiae se presta para toda e qualquer causa? Óbvio que não. Existem situações aqui de cabimento importante que a gente tem que levar em consideração. Então, vem aqui comigo. Já te expliquei muito aqui a base, a lógica do amicus curiae, né? Mas existem questões que são perguntadas em provas de concurso. Deixa eu tomar aqui uma água para a gente continuar, tá? E aqui, em primeiro lugar, é o seguinte: o amicus curiae, como eu disse, ele pode ser utilizado em qualquer juízo ou tribunal do país. Pode ser utilizado em qualquer juízo ou tribunal. Primeiro ponto. Mas não é qualquer causa. O ingresso do amicus curiae no feito deve considerar, em primeiro lugar, a relevância da matéria. Não é, portanto, para qualquer causa. São para as causas onde as matérias discutidas são mais relevantes. Relevância da matéria, tá? Ou ainda a especificidade do tema. Especificidade
do tema objeto da demanda. Do tema objeto da demanda. Obviamente, um tema muito específico exige também uma expertise por parte da pessoa que vai analisar aquele tema, né? Ou então, a repercussão social da controvérsia, levando-se em consideração esses três fatores, tá? Então, a é possível a nomeação de qualquer pessoa, pessoal. Não esqueça disso, tá? É possível que se admita a participação de qualquer pessoa natural ou jurídica, natural ou jurídica, órgão, órgão ou entidade especializada ou entidade especializada como amicus curiae. Então, não é só pessoa jurídica, é pessoa natural, é pessoa jurídica, é órgão ou entidade especializada naquela área, né? Com representatividade, obviamente, adequada, beleza? Quero que você note o seguinte, que, então, esse amicus curiae, que pode ser utilizado em qualquer juízo ou tribunal, apenas nas causas onde existe relevância da matéria, onde a especificidade do tema exige essa intervenção, ou devido à grande repercussão social da controvérsia, né? Da controvérsia, deixa eu só apagar isso aqui, consertando aqui o acento, né? Da controvérsia, beleza? Levando todos esses fatores em consideração, pode ser nomeado qualquer pessoa natural, jurídica, órgão ou entidade especializada. E não esqueça que a decisão judicial que admite decisão judicial que admite o ingresso do amicus curiae no feito, do amicus curiae no feito, ela é irrecorrível, tá? Essa decisão aqui, decisão é irrecorrível. Irrecorrível. Não esqueça o seguinte, pessoal. O código textualmente fala em decisão que admite o ingresso do amicus curiae. E aí vem a pergunta: e a adesão que não admite? Ou adesão que inadmite o ingresso do amicus curiae? O STJ já pacificou o entendimento segundo o qual aqui tanto a decisão que admite quanto a adesão que inadmite são irrecorríveis, tá? Ambas são irrecorríveis, não admitem recurso. Ótimo. Agora, esse ingresso do amicus curiae pode se dar de ofício ou a requerimento da parte. Então, o juiz, de ofício, pode requerer a intervenção do amicus curiae, ou pode se dar essa intervenção a requerimento da parte. Fechou? Ótimo. Vem aqui comigo, por favor, porque para a gente terminar esse assunto, nós temos aqui alguns pontos importantes a considerar. O primeiro deles, pessoal, que eu vou colocar aqui, observação número 1, tá? Número 1 é o seguinte: a intervenção do amicus curiae, do
amicus curiae, não implica, não implica alteração da competência do órgão jurisdicional, da competência do órgão jurisdicional. Preste atenção nisso, isso é muito importante, porque, como vocês sabem, algumas pessoas, né, têm foro de prerrogativa e de função, tá? E designa a lei, ou eventualmente a própria Constituição, um tribunal, um órgão específico para julgar essas pessoas, ou as ações em que essas pessoas intervêm. Agora, já está sendo dito aqui o seguinte, que o amicus curiae, como ele não é parte e nem interveniente comum, ele não altera a competência do órgão jurisdicional. O fato do amicus curiae ser, por exemplo, o advogado-geral da União, que tem assento, foro de prerrogativa no Supremo, não faz com que a ação saia do seu órgão jurisdicional originário e vá para o STF. Não se altera a competência para o julgamento da ação. Beleza? Ótimo. Vem aqui comigo. Vamos para a observação número 2. Número 2. Essa observação número 2 é em relação aos poderes do amicus curiae. Quais são os poderes que o amicus curiae possui, né? Em primeiro lugar, preste atenção que quem vai definir quais os poderes do amicus curiae é o juiz no órgão de primeiro grau ou o relator no tribunal. É ele que vai dizer se o amicus curiae pode fazer sustentação oral e por quantos minutos? 20 minutos? 30 minutos? É o juiz ou o relator que vai dizer. Pode também dizer que o amicus curiae vai se pronunciar por escrito. Ele que vai dar os poderes para o amicus curiae. Então, vamos aqui colocar que os poderes do amicus curiae, como regra, serão definidos, são, né? São definidos pelo juiz ou pelo relator, pelo juiz ou pelo relator. Porém, meus caros, o próprio código, o próprio CPC de 2015 determina o seguinte, tá? O seguinte, que via de regra, como regra, via de regra, não se admite interposição de recurso, interposição de recursos pelo amicus curiae, de recursos pelo amicus curiae, com duas seções. Duas seções. Como regra, o Código proíbe que o amicus curiae interponha recursos, salvo os embargos de declaração. Então, o amicus curiae pode interpor embargos de declaração, tá? E também, e também, e também a interpor recurso da decisão
que julga que julga o IRDR, julga o IRDR, que vem a ser o incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, como regra, a Mixcure não pode recorrer, a não ser pelos embargos de declaração e da decisão que julga o IRDR. Fechou? Com isso, pessoal, nós terminamos o Amicus Curiae e também as espécies, todas as espécies de intervenção de terceiros. Concluímos, então, dois relevantíssimos assuntos: litisconsórcio e intervenção de terceiros. Na próxima aula, a gente vem com assunto novo, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Ok?